que vai fazer você realmente virar a chave no digital. Olá, meu nome é Bruna. Se você não me conhece, eu já tenho mais de 8 anos de experiência com marketing digital, 13 anos de experiência com vendas. Já fechei parceria com influenciador com mais de 4 milhões de inscritos e que era apresentador de televisão. Já trabalhei diretamente com CEO de empresa unicórnio, já trabalhei em empresa unicórnio, então tenho muita experiência e vim compartilhar algumas dicas aqui que podem te ajudar sem firula, sem enrolação, de maneira prática. Então, uma coisa importante, não vou usar tanto gatilho de marketing digital e essa balela toda porque eu não gosto e espero que eu atraia pessoas que também não gostem desse tipo de balela. Então, vai ser bem prático mesmo. Trazendo aqui, o que realmente vai te fazer ter resultado, então. Um dos segredos para realmente ter resultado é você fazer algo que você realmente gosta. Por quê? Porque vai levar anos até você ter resultado, independente da estratégia que você utilizar. Por que eu tô dizendo isso? É para te desanimar? Não, mas porque muita gente vê gurus falando na internet, é isso, vai ter resultado fácil, rápido, etc, com algumas horas ao dia, e não é bem verdade. Então, não adianta você fazer algo que você não gosta. Por exemplo, se você detesta gravar vídeo, não crie uma estratégia onde o foco principal é você aparecer gravando vídeo todos os dias, porque você vai odiar. E mesmo que você tenha algum resultado, depois de um mês, você não aguenta mais olhar pra cara daquilo e você acaba desistindo. E então, não é um bom real. Então, tenha esse foco em entender o que você realmente quer fazer e que você gosta. E tem diversos tipos de estratégia que te fazem ter resultado. Mas assim, analisando quem são os top marketing do mercado, e eu já faço isso desde 2018, o que eu percebi? A maioria deles tem mais de 10 anos de construção de legado, até realmente chegar onde está hoje. Até coach, se você for ver, eu já peguei, por exemplo, para analisar os conteúdos do Pablo Marçal. O cara tá há mais de 10 anos produzindo conteúdo. Se você for olhar o Instagram dele, tem coisa de 10 anos atrás. E ele entra em eventos presenciais para começar a ser conhecido, para começar a interagir, conectar com pessoas até ter resultado. E isso é normal. Flávio Augusto também, cara, tem conteúdo dele lá de 10 anos atrás com uma TechPix. Acho que até mais de 10 anos. Gravada na TechPix e dando dicas de vendas. Então, o cara, já tá há muitos anos no mercado. Então, esse é um fator importante. Por quê? Porque se você tá, sei lá, começou há alguns meses e tá vendo seus vídeos ali com pouquíssimas visualizações, pouquíssimos comentários, isso é normal. Mesmo que você siga algum desses caras que já teve resultado passo a passo, faça tudo igual, copie e tente fazer no seu canal, provavelmente vai ainda demorar até ter resultado. Primeiro porque você não tem a autoridade no digital que essa pessoa tem. Então as pessoas vão olhar, mas o que é esse cara? Às vezes, um Flávio Augusto da vida falando alguma dica de venda, mesmo que seja extremamente simples, as pessoas vão ouvir e dizer, cara, isso mudou minha ideia, mudou minha vida. Agora, você é ninguém, que ninguém sabe qual que é a sua experiência, você vai dar essa mesma dica, as pessoas vão olhar e dizer, mas quem que é esse cara? Qual que é o resultado que ele teve? E vai ignorar. Então, até as pessoas passarem a confiar em você e relutantemente aplicar uma coisa ou outra, começar a ter resultado e realmente te ver como autoridade, leva tempo, isso é normal. Outra coisa que pode alterar também é que você não é aquela pessoa. Então, a sua forma de se expressar, as suas ideias, a sua forma de explicar, naturalmente vai ser diferente da outra pessoa. Outra coisa é que você está num tempo diferente do dela. Pensa que talvez as estratégias que o Flávio Augusto utilize hoje, vou pegar ele aqui como exemplo, tá? Não necessariamente vai ser o que é mais necessário para alavancar no mercado hoje. Ele já tem uma estratégia estruturada e às vezes não precisa de tanto conteúdo quanto alguém que está iniciando precisa. Às vezes, um post por semana com a coisa mais simples, para ele que já tem um público cativo e que vai atrás, mesmo que aquilo ele não esteja tão conectado com algoritmos ou que não seja um tema hypado, as pessoas já buscam ele. Então ele já vai ter resultado. Agora, se você fizer a mesma coisa, você não vai aparecer nos algoritmos. E aí você não vai ter resultado.
Por isso que é importante entender que é diferente, e às vezes você pode fazer um curso para aprender alguma dessas coisas, mas até você entender o que funciona para você, para o seu público, o que as pessoas que te assistem gostam, leva-se um tempo. Uma coisa que eu já vi também, e aí que exemplifica bem isso. Tem uma youtuber que eu gosto muito, que é a Neura Alves. Ela faz conteúdo sobre comunicação. E aí aqui uma coisa importante, o canal dela teve resultado depois de 1 ano tentando. É pouco tempo, é muito rápido, mas ela já tinha experiência trabalhando com fotografia, ela já tinha trabalhado com comunicação em empresas, pelo que eu vi, ela já tinha tentado criar canal antes. Então, tudo isso são experiências que se acumularam e que ela aplicou no canal dela até ter resultado. E aí uma coisa que eu vi ali, ela fez vários conteúdos sobre criatividade em geral, testando diversos temas, e que até deram resultado, deu mais ou menos umas 1000 visualizações por vídeo. Mas até ela entender o que realmente funcionava, e é uma coisa que não tinha na internet, que é regras de comunicação baseada em filmes. Então ela pegou Crepúsculo teria 5 minutos se as pessoas soubessem se comunicar. E aí ela mostrou vários erros que eles fizeram, vestidinha de vampiro, que fica muito legal, com um cenário adaptado. E aí esse vídeo deu 30 mil visualizações. E aí a partir daí ela começou a ter mais resultado. Então, percebe que, primeiro, foi um baita trabalho, um vídeo muito bem elaborado, constando assim, não necessariamente extremamente gravada, com foto em 4K e etc., mas muito bem feitas. Então ela já usou o conhecimento que ela tinha em fotografia para fazer thumbnails chamativas, usou o conhecimento dela de comunicação, ela já tinha uma dicção muito boa, uma forma de falar que cativava o público, e isso é muito importante. E já tinha essa criatividade aflorada até que ela finalmente testou algo que funcionou. Mas ainda assim levou 1 ano. Então é normal, você vai testar, você tem que acumular bagagem, testar, aprender até ter resultado. E se você não tem o mesmo resultado do Flávio Augusto, não se preocupe. É normal. Normal porque você não tem a mesma experiência e faz parte da jornada. Tem algumas estratégias que ajudam a cortar caminho. Então, por exemplo, você pode ser afiliado, você pode tentar vender produtos através de anúncio, fazer dropshipping e essas coisas que tem por aí na internet. E, na verdade, funciona. E é mais rápido do que você construir sua autoridade. Às vezes, ali em alguns meses, em 1, 2 anos, você consegue ter resultado, mas não é tão garantido. Se você realmente não for bom em ficar lá clicando e fazendo pesquisa de vários concorrentes e testar rápido, fazer vários vídeos e trocar anúncio e etc, até entender o que realmente funciona, você vai perder dinheiro, você vai se frustrar. Mesmo que funcione, um adendo que precisa ter é que aquilo ali, ele é um nicho muito sensível. Então, em que sentido eu digo isso? Se muda a tributação, se por algum motivo as pessoas deixam de querer aquele produto e você não consegue achar um outro produto tão bom, se muda qualquer coisa, se muda a regra da plataforma que você utiliza, o comissionamento fica diferente, se o fornecedor para de fornecer, qualquer coisa assim, é quase como se você tivesse, claro, você tem a sua experiência, mas é quase como se você tivesse começado do zero. E qualquer coisa externa, por exemplo, se você faz anúncio pelo Instagram muda as regras de anúncio e aquele tipo de anúncio seu passa a não performar tanto, você vai se afetar, o seu negócio não fica tão seguro. Então, se você quer algo a longo prazo, o ideal é realmente, de alguma forma, construir um legado seu para que esse legado te proteja. Então, por exemplo, se você grava um vídeo que você está aparecendo, ou se você trabalha em empresas há muitos anos e tenta cada vez mais bater metas, ter resultados e conseguir vagas em empresas cada vez melhores, mesmo que você, por exemplo, perca o seu emprego, ou que o YouTube pare de entregar os vídeos, mude os algoritmos, as pessoas te seguem por quem você é. As pessoas te contratam por quem você é. E você vai continuar de algum jeito ou de outro tendo oportunidade, porque o seu legado está construído. Então, se você pensa em algo a longo prazo, não adianta. Vai levar tempo, vai levar anos até construir essa autoridade
e criar essa segurança, digamos assim. E aí tem outras formas também, uma outra forma que eu gosto muito é da Lídia Temes, que ela, mesmo que você não tenha nenhuma rede social, você ainda não tem um legado online, ela te ensina a vender através de anúncios no Instagram, sem a pessoa conhecer nada de você. E é muito legal, é um curso muito bom, já fiz, é um Insta F90. Mas qual que é a virada de chave? Não precisa ter legado no online, mas você precisa ter legado na vida real. Porque você precisa construir uma metodologia própria e que realmente seja tão disruptiva a ponto de você conseguir fazer uma promessa única e poderosa. E aí, você precisa ser grande, você precisa ter construído muito para conseguir fazer essa promessa. E para descobrir essa promessa, você precisa saber o que é os desejos, os sonhos, o que os seus clientes viram em você que realmente é um diferencial. E para isso você precisa ter cliente. Para isso você precisa ter construído um legado. Então, veja que mesmo essas estratégias que são mais rápidas, e mesmo para quem teve um resultado mais rápido, teve anos de experiência ali nas costas que deram suporte para esse resultado rápido. Então, primeiro ponto, não existe resultado rápido, portanto, faça algo que você gosta e que possa sustentar por muito tempo. Segundo segredo, muito associado ao primeiro, faça dentro de uma rotina que você consiga sustentar ao longo dos anos. E por isso que é importante você criar uma estratégia que esteja dentro daquilo que você tem habilidades ou que tem disposição para criar habilidade que você goste de fazer. Então, por exemplo, eu gosto de gravar vídeo, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu tenho muita dificuldade de fazer interação real com pessoas. Então, uma mentoria, para mim, uma estratégia que seja totalmente baseada em vender uma mentoria, não funciona. Por quê? Porque eu ia fazer mentoria, passar um mês fazendo mentoria, eu ia estar de saco cheio de olhar pra cara das pessoas e ia desistir. Mesmo se eu vendesse, mesmo se eu tivesse resultado. Então, tem que ser algo que você veja, olha, vou trabalhar. Eu gosto muito de fazer comparação do que... eu gosto muito de fazer análise de mercado. Eu gosto de estudar produtos, ver o que funciona e vender algo. Você pode, por exemplo, começar a trabalhar com dropshipping, mas talvez tentar construir uma loja sua com dicas, com materiais seus, em texto, talvez se você não goste de aparecer, e até conseguir performar e conseguir vender. E aí focar nessa estratégia. Então, mais importante do que o que dá mais dinheiro ou o que é mais rápido, porque a gente já viu no primeiro segredo que não tem rápido, é você ver o que está encaixado com as habilidades que você gosta e que tem como encaixar dentro do... E aí entra aqui o segundo segredo, que tenha como encaixar dentro da sua rotina e do seu tempo. Então, não pense em fazer um trabalho, tipo, vou acordar 5 horas da manhã, vou dormir 3 horas da manhã, eu vou fazer isso o tempo inteiro, porque você não vai aguentar. Depois de um mês, você vai ter burnout. E aí, com burnout, você não produz do mesmo jeito. Então, precisa ser algo que você consiga fazer consistentemente ao longo de anos. Mesmo que seja fazer menos agora, para conforme você for tendo mais resultado, focar mais depois. Mas tenha essa ideia de que você vai precisar encaixar na sua rotina e que precisa ser algo que seja sustentável. E aí entra por isso também que precisa ser algo que você realmente goste. Mas faça isso. Por exemplo, entenda antes de começar qualquer estratégia, antes de montar qualquer estratégia, pense quanto tempo por dia eu realmente consigo gastar nisso sem me desgastar. Ou, pelo menos, que eu consiga que eu me desgaste, mas que mesmo que eu não tenha resultado durante um ano, eu consiga me manter fazendo. Porque, óbvio, principalmente se você está você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que se estressar muito, você vai ter que cansar muito, é inevitável. Mas tem que ser algo que, mesmo que você não tenha resultado, você consiga se manter fazendo. Porque é isso que vai te dar a consistência necessária para trabalhar, até ter resultado. Outra coisa, terceiro segredo, não confie no de coaches, gurus ou pessoas que têm muito resultado, mesmo que seja uma pessoa muito boa, não confie só no que eles falam.
Veja o que eles realmente fazem. E hoje nas redes sociais é muito fácil de fazer isso. Como eu falei para vocês desde o início, eu fazia a análise dos perfis de Instagram, das redes sociais, de influenciadores que tinham muito sucesso. E quando eu faço isso, não é só vendo as dicas e anotando. É vendo principalmente como é que eles começaram, que tipo de conteúdo que eles produziam, qual que foi a virada de chave deles. Você vai ver que geralmente tem um momento de virada de chave, que é, basicamente, eles estão lá tentando fazer 30 conteúdos diferentes, nada tá performando, até que eles entendem que tem um tipo de conteúdo que tem levemente mais likes e mais comentários que outros. Ou que tem muito mais likes e comentários que outros. Aí eles começam a fazer mais e mais e mais e mais e mais cada vez daquele conteúdo, até o canal crescer e realmente performar. Então, você precisa entender isso. Quando que foi essa virada de chave? Como é que foi? O que mudou desde o começo para o que fez ter resultado depois? Assim, você consegue isolar o que realmente ajudou a ter resultado do que está sendo feito agora. Porque, às vezes, eu vou dar um exemplo. Semana passada, eu fiz análise de um perfil de inglês. Ela tinha começado a fazer o conteúdo de virada de chave dela foi fazer listas enormes com dicas de várias IAs para aprender inglês ou ferramentas no geral para aprender inglês. Hoje em dia, ela não faz esse tipo de conteúdo. Muito provavelmente porque talvez tenha saturado o público dela ou porque é um conteúdo que dá muito trabalho para fazer, é gigante. Então, ela começou a fazer dicas menores e outros conteúdos, até tem algumas listinhas, mas bem menores. Mas por quê? Porque ela já conseguiu o público que ela precisava, o público já está cativo, então não precisa de tanto esforço assim para tracionar, para fazer resultado. Mas você consegue ver que teve essa virada e que teve esse esforço inicial. Mas é importante ver essa virada de chave, tanto para ver quanto tempo que a pessoa demorou e ver qual que era a frequência dela no início, que geralmente não é tanto quanto naquele momento em que ela está, e ver o que realmente ela fazia no começo, porque às vezes ela está fazendo um conteúdo ela fazia um conteúdo que exigia muito mais esforço, mas que garantiu o público cativo que ela tem agora e que deu continuidade. E aí, quando você faz essa análise, você consegue isolar esses pontos para poder testar também e fazer algo igualmente grandioso, não necessariamente copiar, mas pegar a base do poxa, as pessoas precisam disso, as pessoas querem essa praticidade, elas querem, elas sentem que vão ter insight com esse tipo de conteúdo e a partir daí trabalhar com isso. E outra coisa é porque te ajuda a se blindar, porque você vê promessas de coisa fácil, etc., mas você consegue realmente ver o que funciona, o que está por trás, como é que foi feito e quais que são as verdadeiras sacadas. Tem coisas que às vezes não tá só no conteúdo e que você vai fazendo essas análises. Por exemplo, essa pessoa que fazia o perfil de inglês, o que eu percebi que foi uma das grandes viradas de chave dela? Ela começou a comentar em outros perfis, alguns perfis grandes, alguns perfis pequenos, elogiando e interagindo. Isso fazia com que as pessoas prestassem atenção nela, ficassem curiosas e atraíssem do perfil dela. Isso é uma coisa que geralmente a pessoa não vai dizer num vídeo e que faz muita diferença. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho chato, mas que dá resultado. Então, olhe diretamente o perfil da pessoa e seja obcecado, analise tudo. Porque isso vai te dar muito mais base, muito mais consistência para tu entender o que realmente mesmo funciona e aplicar no seu caminho e aplicar na sua estratégia. Tenha isso em mente. Então, em resumo, o grande segredo é ter um trabalho consistente, fazer algo que você goste e fazer algo que seja realmente adaptado ao que você consegue fazer, que está dentro da sua possibilidade, da sua rotina, ao longo de muito tempo. Não é tão bonito, não é nenhuma promessa grandiosa, mas assim, baseado no que eu realmente vi dos perfis, do que eu realmente analisei e do que eu tive de experiência trabalhando com diversos influencers, de diversos nichos, diversos canais de diversos tamanhos, é o que realmente faz diferença. E é o que realmente vai te ajudar a ter resultado. Então, por um lado, relaxe, se você não teve resultado no primeiro mês ou nos primeiros meses, é normal, você precisa continuar tentando coisas diferentes até ter resultado. E, por outro lado,
alinhar as expectativas, entender que não é rápido e, tendo isso em mente, criar sua base para o seu legado, para ter algo consistente e que possa durar vários. E aí uma outra coisa que pode virar uma questão é, poxa, mas é tanto trabalho, para que eu vou fazer? Vou ficar aqui no meu trabalho e deixar para lá. Qual que é a diferença? É porque no começo, realmente, vai ser muito mais trabalho sem resultado nenhum. É uma tristeza. Mas conforme, por exemplo, qualquer área que você for seguir, conforme você vai tendo mais autoridade, conforme você vai tendo mais segurança, você consegue tirar alguma fonte de renda, você tem mais liberdade. Então, por exemplo, hoje eu tenho a minha reserva de emergência. Teve um tempo que eu estava precisando procurar emprego e antigamente, quando eu era lá, meus 18 anos, quando eu era muito nova, eu não tinha reserva de emergência daquela coisa. Perdeu o emprego e agora tem que correr, aceitar o primeiro que aparecer para não ficar sem dinheiro. Hoje em dia não. Hoje em dia, se tem alguma vaga, se eu estou procurando vaga e tem alguma vaga que não faça sentido para mim, que eu percebo que eu não vou ser feliz trabalhando naquele lugar, por eu já ter uma reserva, por eu já ter construído de certa forma o meu legado, eu consigo olhar e dizer, cara, essa vaga eu não quero, não faz sentido para mim. Eu posso aguardar. Não é o ideal, não é o que eu quero, porque eu ainda não tenho minha liberdade financeira, mas eu tenho essa possibilidade. Isso te dá segurança para escolher. E conforme você tem mais resultado, mesmo que seja na sua carreira ou no digital, você consegue ter mais liberdade de tempo, você consegue ter mais liberdade financeira, liberdade ideológica. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho em empresa, mas hoje eu trabalho híbrido, então na parte em home office, não trabalha sábado, não trabalha domingo. São várias coisinhas que você vai conquistando que ainda é muito trabalho, mas comparado no início da jornada, não se compara, tá muito melhor hoje. Então, é melhor você ter muito trabalho, mas você ter pelo menos algum conforto, do que você fazer mais ou menos, não se esforçar, ter que continuar trabalhando e, se você tiver em subemprego, por exemplo, você vai trabalhar sábado, você vai trabalhar domingo, você vai ter que trabalhar às 8 horas do mesmo jeito, é gente te enchendo o saco por 5 minutos de atraso de entrada, 5 minutos de atraso na saída, ou exigindo que você fique muito mais horas trabalhando. Você vai ter, às vezes, aquele chefe te olhando cada coisa que você está fazendo, que é o que a gente chama de microgerenciamento, controlando tudo, até a pausa para o banheiro. Você não vai ter dinheiro para comprar as coisas que você quer. Se você quer comer alguma coisa diferente, se você quer fazer um passeio, se você quer fazer qualquer coisa, você não consegue. Você quer morar num lugar um pouquinho melhor, você também não consegue. Isso é um inferno. Não é legal. E, cara, eu acho que ninguém quer isso. Então, tem que trabalhar, tem que se esforçar, a não ser que você seja, claro, aquelas exceções, você seja herdeiro, ou você seja muito cara de pau para viver dependendo de alguém, e etc, etc, etc. Fora essas exceções, cara, você vai ter que ralar e você vai ter que se esforçar do mesmo jeito. Então, pelo menos, se mate de trabalhar agora, porque quanto antes você fizer isso, antes você consegue conquistar a sua liberdade financeira e ter mais tranquilidade. É isso que é mais importante. Resumindo, o segredo é você trabalhar consistentemente com algo que você goste e que você consiga encaixar por muito tempo dentro da sua rotina para que você consiga persistir até ter resultado. E não tem problema se você precisar mudar. Se você vê que algo não faz sentido, testa, muda. Mas entenda que isso faz parte do processo para ter. Enfim, e é isso que eu quero trazer aqui para o canal. A ideia é trazer coisas que realmente funcionam, que eu já validei ou que eu já vi pessoas que realmente tiveram um resultado validar, sem firula, sem enrolação, sem promessa fácil. E bem na prática mesmo, não vou ficar enchendo de gatilho mental, não quero... Meu público não vai ser pessoas que se iludem com promessas fáceis e que precisam de ter alguém prometendo, fazendo gatilho toda hora para ter resultado. É algo mais prático mesmo, é mais na lata, não subestimando a inteligência do meu espectador.
E é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, para que venham cada vez mais pessoas e a gente possa trazer aí conteúdos cada vez melhores. Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima.